Eu sou o Rodrigo, eu fui coordenador do Eitan em 2012, quando a gente trouxe o projeto Mini Knesset lá de Porto Alegre e de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente implementou pelo primeiro ano. E esse ano eu voltei como ajudante de conteúdo para ajudar a Luana, que é a coordenadora do Eitan desse ano. E a gente sentou no começo desse ano para trazer uma, assim, por causa das eleições e por causa de 2 anos tendo o mesmo programa do Mini Knesset, a gente sentou para reformular o projeto, partindo das bases que a gente já tinha, partindo do conteúdo que a gente já tinha, mas com uma forma de apresentação, com objetivos pedagógicos um pouco diferente. Então, isso que a gente veio mostrar aqui para vocês, não o que a gente tirou e o que a gente colocou, mas sim o que a gente agregou. A gente parte do Mini Knesset como ele já é, porque é um projeto de sucesso. A gente tem 3 anos de experiência só no Rio de Janeiro, com feedbacks positivíssimos. Existe essa palavra? Obrigado. Obrigado, eu irei evitá-lo você. Muito positivos, além do que a gente escuta em São Paulo, em Porto Alegre. Então, a gente só tem a agregar. Então, isso é um pouco que a gente veio mostrar para vocês. Eu acho importante só falar um pouco do processo também, como a gente foi construindo, que é bem rápido, mas só porque, né, em vez de a gente ficar olhando o que já tinha e começar a fazer em cima, né, enfim, pensar em cima e ver os slides e vendo as aulas, a gente começou um pouco do zero mesmo. Eu acho isso interessante, né? Você meio que apagar tudo que você sabe, e a gente começou a pensar né, são alunos do primeiro ano, de 15 anos, o que pode ser interessante para eles, né? Se colocar um pouco no lugar deles, o que pode ser bacana, né? Eu que talvez saiba um pouco ou não tanto, né, de Israel, e começar a me interessar por política. Então, foi um pouco do zero que a gente foi pensando nesse processo. Se a gente pudesse ter participado disso 1 mês atrás, a gente teria muito mais certeza no nosso caminho, porque, por exemplo, o Arevital falou do espaço do Knesset como espaço de discussão de democracia. O professor Tulo agora falou da questão de você enxergar as narrativas, né? A gente acrescenta um outro pensamento conceitual de um sociólogo israelense chamado Uri Ram, que ele fala de um processo de misturar a globalização com a localidade, né? Um nome que ele dá de glocalização. Muitos outros autores usam e tal, nem sei se foi ele que formou esse termo, mas ele usa muito no caso de Israel também. Então, o que a gente tenta fazer é trazer esse espaço de reflexão política, de discussão de democracia para o Mini Knesset, usando um pensamento de glocal, né? De pensar como a gente se conecta com Israel a partir de uma perspectiva sionista, mas também como essa discussão de Israel se dialoga com a realidade brasileira. A gente vai mostrar isso na prática quando a gente for falando. Uma das primeiras mudanças que a gente fez foi com a Esther, pensando qual seria o nome das pessoas que trabalham, a função das pessoas que trabalham no Mini Knesset. Porque no Rio, quem trabalha majoritariamente são ex-Bogrim, né? Bogrim que saíram da Shnuot, pessoas que estão interessadas, passaram pelo Shnat Achshara, então tem um backup aí de adrahá, de educação não formal. E aí a gente fala assim, a gente não está entrando na escola nem como professor, nem como essa questão da educação formal, mas a gente também não quer que eles sejam madrihim. A gente não quer que eles mantenham o padrão de adrahá que eles construíram na Tnuá. Então a gente cunhou esse termo, a gente pegou, a Esther sugeriu para a gente abraçou a questão dos mehanrim, né? São educadores que dialogam com a dinâmica, com o entendimento do o que o aluno sabe e o que eu vou agregar para ele a partir do conhecimento dele, e também a questão da educação de estar em sala de aula. Acho que esse é um ponto... É uma mistura, né, de professor com madrinha. Ok. Então, alguns pontos do projeto, objetivos do Mini Knesset já eram, por exemplo, falar sobre sociedade israelense, falar sobre o funcionamento da política, mostrar as correntes sionistas e como elas se desenvolveram na história política de Israel, falar
falar sobre com as habilidades nobres, né, de argumentação, reflexão, análise crítica. Às vezes, para a gente entrar numa escola, a gente fala só, a gente não está falando só de política israelense, a gente está fazendo o teu aluno desenvolver habilidades que ele vai usar para o resto da vida. Isso é interessante, a escola se sente atraída por isso também. E aí a gente falou que é necessário discutir política cada vez mais. A gente falou com um pensamento que, num senso comum, atravessa Israel e Brasil, é que os jovens estão cada vez menos conectados com política. Em Israel, talvez se... o Abraham Goldstein falou a questão da divisão do voto, né? Se tivesse mais de 77%, talvez o resultado fosse outro. Será que foram os jovens que não votaram? Aqui no Brasil, como é que a gente discute isso? A gente vê muitos jovens discutindo política. Então a gente entendeu nesse pensamento que a Luana falou, de esse brainstorm, de o que a gente pode agregar ao Mini Knesset, essa discussão intensa do o que é política, como eu me envolvo com a política, como eu, aluno de primeiro ano, vou elaborar um pensamento político e por quê? Para quê? Né? E eu acho que dentro dessa linha a gente também começou a trazer um pouco também um dos objetivos talvez do Mini Knesset, não só falar de política israelense, mas também como é que funciona a política, né? Como é que uma sociedade, né? Como é que são maneiras de governar, como é que é a filosofia mesmo da política, uma parte, né, mais do pensamento, né, a gente colocou ali do pensamento político, que eu acho que isso atravessa, de certa maneira, né, a nossa vida como cidadãos, e eu acho que isso foi um pouco da nossa ideia, né, além de estar linkando com o Israel, trazer um pouco dessa coisa da educação mais do humano mesmo, né? Somos cidadãos, e como é que a gente vai, então, né, se colocar na sociedade, né? Como é que eu, humano, vou estar aqui atuando, né, a partir desse momento. Em uma das aulas a gente fala, antes de falar Knesset, a gente fala parlamentarismo israelense. Porque antes de a gente chegar ao que é a Knesset, a gente precisa falar o que é parlamentarismo, como o parlamentarismo israelense é diferente dos outros parlamentarismos. Porque Israel não é uma ilha, né, parlamentarista no mundo, não é o único país parlamentarista. A Knesset não é um exemplo puro e claro de parlamentarismo, existem outros. E aí a gente precisa saber o que diferencia, por exemplo, o presidencialismo do Brasil do parlamentarismo de Israel. Vamos discutir isso com os alunos, porque talvez eles acham interessante, sabe? Então, como temas da capacitação, a gente agregou essa questão da construção do sistema político. A gente não sei se vai dar tempo de passar aula por aula que a gente reconstruiu. Não vai dar tempo, né, Esther? Mas, por exemplo, a gente fala assim... Uma dinâmica que a gente agregou é falar o seguinte: você, agora, individualmente, tem a possibilidade de construir um país. Como você construiria esse país? Seria mais fácil você colocar uma ditadura e você falaria como deve ser? Seria mais fácil falar, não, vamos dar para todo mundo a oportunidade e a gente vai ser anarquista. Ah, não, eu prefiro que seja um presidencialismo. Então, o aluno escolher como seria para depois a gente falar, em Israel escolheram parlamentarismo. Por que será? Quais são os benefícios e os malefícios? Então, essa discussão de construção de sistema político. Outra coisa que a gente agregou, como eu falei ali, o parlamentarismo israelense. A conexão de temas sionistas com a realidade brasileira na qual vivemos. Então, se a gente fala de... Se a gente fala, por exemplo, né, que uma das aulas onde a gente vai apresentar os partidos, a gente quis, antes de trazer os partidos, colocar muito, acho que do que a Revitalo falou, da questão da mídia também, né? E como é que os partidos se relacionam com a sociedade na hora de se colocar, de fazer suas, né, propagandas eleitorais. Então, eu acho que uma das aulas que a gente começou, antes de falar dos partidos, foi dar um geral, né? Como é que cada partido se colocou no momento das eleições agora, qual parte da sociedade ele estava querendo, né, de certa maneira, apoio. E aí, como é que também foi aqui no Brasil, né? Como é que o PT e o PSDB se colocaram? E a gente quer trazer um pouco desse debate, né? Das sociedades. São sociedades muito diferentes? Tem debate político? Não tem? Né? Como é que a mídia influencia nesse momento para depois falar mais dos partidos mesmo? Por exemplo, o Guilherme Casarões, que não está mais aqui, falou da propaganda do Bibi, né? E ele fala assim, é o futuro das suas crianças. Será que isso conecta com a nossa individualidade? Ou então, sei lá, o Chas, a propaganda política do Chas foi, você não vai ser transparente. Então, o que o Chas estava querendo com isso? E aí, sei lá,
falar qual a conexão do indivíduo israelense com a política. Qual a conexão do indivíduo que está sentado aqui, de aluno, na sociedade brasileira, com a política. Trazer esse pensamento. Pode passar um pouquinho. Você falou já da história? Essa é legal. Posso falar? Não, só uma aula que eu acho bacana. Assim, só vou passar muito rápido, só porque acho que a gente ainda tem um tempinho. A primeira aula, porque a gente pensou assim, pô, vai ser o nosso primeiro contato com os alunos, né? E a primeira aula era uma aula um pouco chata e muito maçante, que era a aula sobre o sistema de governo, né? E que ela demora, e aí a gente fica explicando legislativo, executivo, não. Então a gente pensou que a primeira aula podia ser de primeiro contato dos Mehanrim com as turmas. E aí a gente faz uma dinâmica que os Mehanrim vão entrar de máscaras dos políticos, né? E aí a gente vai saber um pouco o que eles sabem sobre esses políticos, o que eles sabem sobre Israel, né? E aí, enfim, vai ter uma brincadeira para eles descobrirem quem são esses Mehanrim. E aí, na próxima aula, a gente pode começar a partir do que eles falaram e também do que eles acham interessante, eles gostariam, né? Nessa aula, a gente também vai tentar pegar o que eles gostariam de saber sobre Israel, né? Sugestões deles. E aí a gente pode começar a aula, que aí a próxima é sobre a história, que aí eu vou... Os slides não estão bem construídos para apresentar, porque a gente estava discutindo isso com um grupo de Mehanrim. Então, a gente estava escrevendo e discutindo. Isso aqui vai passar para um projeto, né, bonitinho. A segunda aula já passa, então, para a questão de como a história política de Israel se construiu. Por exemplo, por que o Mapai virou hoje, sei lá, Mahané Tzioni? Por que Herut virou hoje Likud? Porque na eleição passada estava Likud Beiteinu, hoje está Likud. Então, qual a ligação da sociedade israelense com essa história política? Antes de falar cada partidozinho, né, como está hoje, a gente fala como se construiu. E aí a gente fala dos partidos, dessa questão que a gente já falou dos banners, da formação política atual. Isso é uma coisa também que, por exemplo, a gente está fazendo desse jeito no Mini Knesset de 2015, talvez em 2016 a gente tenha que mudar. Se a Erevital profetizou aqui, daqui a 2 anos a gente vai ter eleição de novo. E aí a gente vai ter que mudar de novo. Então, a gente está disposto a fazer esse trabalho, mas a gente está interessado em fazer uma coisa atual, né? E aí, a quarta aula a gente fala sobre o parlamentarismo, a quinta aula a gente já fala dos dilemas, sociedade israelense, a gente já começa a preparar para a comissão. Então, fala. Tem uma que eu acho maneira. É que tem uma parte que é essa de sistema do governo, que eu acho ela é realmente bastante, tipo, os Mehanrim que davam as aulas, eles ficavam, gente, é cansativo pra gente dar. Então, só para passar, que eu acho legal, que pode ser uma ideia bacana para São Paulo também, e Porto Alegre, que uma ideia foi fazer isso, né? Perguntar para eles como é que eles governariam o país e deixar isso em aberto, e depois a gente vai linkando como é que Israel e como é que eles colocaram. Então, a gente vai dividir eles em grupos, e aí eles vão poder pensar como é que eles fariam, né, a parte legislativa, como é que eles montariam o legislativo desse país imaginário, como é que seria o executivo. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo esse paralelo com Israel, que eu acho que fica muito mais dinâmico, né? E aí, no final, a gente também apresenta um pouco outras maneiras de governar, que eu acho isso bacana também, né? Outras maneiras, e essa discussão também, né? Porque a gente fala de democracia, acho que foi isso que eu quis trazer um pouco também. Existe a democracia, mas será que é a melhor forma da gente governar? Será que ela funciona de um jeito interessante? Como a gente aprendeu hoje, a democracia é um processo que sempre continua, né? A gente está sempre tentando melhorar, e isso coloca a questão, o que é democracia e como a gente pode desenvolver ela. Então, a gente acaba falando que a gente não espera dos nossos Mehanrim que entrem em sala e deem uma aula boa com o conhecimento que eles têm, mas que eles se envolvam, que eles se tornem sócios do projeto, né? Que eles sejam proativos, que eles estão agora, o Gabriel aí, nosso Mehanir mais antigo no projeto, ele veio aqui também aprender com a gente, com as palestras, que eles produzam aulas, e amanhã a gente tem uma reunião onde eles vão apresentar as aulas que eles produziram. Então, eles estão produzindo, eles estão compromissados, eles estão, se envolvendo como equipe no projeto e não somente como uma pessoa que entra na sala de aula para trabalhar. Então, a gente fala dessa questão da força da equipe, e a gente acabou a reunião que a gente teve com os Mehanrim dando uma mensagem positiva para eles. É isso que a gente está fazendo no Rio. Obviamente, a gente está de ouvidos abertos para ouvir também numa futura encontro e tal, o que o pessoal está fazendo em Porto Alegre, em São Paulo, e se a gente puder ter sido...
Se vocês, espero que vocês tenham... E eu acho bacana também, não sei, se vocês tiverem críticas, sugestões também, essa foi uma ideia que a gente teve e ainda não foi colocada em prática, né? Vai começar esse ano, mas eu espero que dê certo, mas se tiverem também ideias e, enfim, legal ouvir também. É isso. Quantos, o quê? Da equipe? Ah. É. Sim, a gente entra nas escolas, nós dois, mais 9 da equipe, e a gente entra no primeiro ano, primeira série do ensino médio, e fala, Rafa. Duas perguntas referentes às escolas. Todas as escolas do Rio estão participando, se as escolas judaicas, se todas as 3 estão participando, e se existe algum projeto de trazer isso talvez para escolas não judaicas? Então, muito bom esse ponto, porque... Ah, Esther, tem que prestar atenção. Ele perguntou se todas as escolas do Rio estão participando e se a gente não pensa em levar para escolas não judaicas. Então, eu e o Rô, a gente é bem maluquinho. E aí a gente estava fazendo esse projeto lá na casa dele e, sem dúvida, né? Quando a gente começou a pensar nessa coisa um pouco maior e do ir um pouco além de só dar aula sobre Knesset, né, que já é muito legal esse projeto, mas quando a gente começou a pensar sobre essa questão da politização mesmo, né, dos alunos, e desse link com o Brasil, né, porque querendo ou não estamos no Brasil, somos, né, alunos de escolas aqui, a gente pensou muito nessa ideia de levar para escolas não judaicas e como seria muito positivo trazer também, já que a gente está discutindo outras formas, né, quando a gente começa a abrir, que eu acho que tem a ver com essa coisa do globo, como é que é? Localização, né? Quando você abre e você não está mais só falando para, né, pessoas que são judias ou de escolas judaicas, e você começa a pensar em formas de governo, você começa a pensar em cidadania, e, enfim, em ativismo, eu acho que aí, sem querer, né, parece que é mais um passo. Você pensa que isso é possível para outras escolas também, porque você traz não só como Israel funciona, como a sociedade israelense que eu acho que, principalmente, não sei como é que é em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, tem muitas escolas que têm um viés de esquerda, que seriam muito interessantes trazer também, que teriam uma abertura, né, para ouvir, são um pouco mais liberais. E a gente pensou que seria muito legal, assim, talvez a gente teria que repensar algumas coisas, né? Algumas adaptações do que poderia ser mais interessante, alguns enfoques, mas eu acho que já nesse processo eu acho que já é legal. E falando das escolas judaicas mesmo, a gente fez no Lies e no Eliezer, que são 2 escolas lá do Rio. E há 2 anos a gente tenta fazer no TTH, Barilã, que é uma escola, né, mais religiosa. E muita dificuldade, assim, né? Porque a maioria do pessoal, que são os Mehanrim, são ex-Bogrim do Shomer, do Dror, da Hazit, e não tinha ninguém do Benei. E aí a gente conseguiu esse ano, depois de muito esforço, um Madri, um Mehaner agora, do Benei Akiva. Então ele vai participar da nossa equipe. Isso está muito legal, porque acabou que a equipe toda está bem dividida, de todos as Shnot, tipo, ex-Bogrim de todas as Shnot. E aí eles, junto com mais pessoas, enfim, que já estão há um tempo, vamos dar aula no TTH. E a gente está tentando no Hort também. Mas está bem difícil. A pessoa entende a complexidade, né, da estrutura política de Israel, e acho que isso é um serviço
de colocar em aspas e as baratas muito mais eficiente do que uma propaganda do... É o ideal. A verdade, realmente, seria maravilhoso a gente abrir. A questão é que a agência judaica com foco, né, é a comunidade, são os judeus, vai ficar muito complicado. Talvez, se a gente conseguisse parceiros locais que apoiassem, sem dúvida, para a gente ia ser maravilhoso. Aí, fica uma dica para Bnei Brit, se quiser apoiar. Tô brincando. Tem que considerar envolver os pais. As pessoas na simulação de fazer isso. Exatamente na linha que ele acabou de dizer. Os pais são elementos muito importantes Sim. para entenderem essa complexidade. É muito fácil criticar. Aqui, a 10 quilômetros de distância, eu faço o que eu quero. Mas, se vocês considerarem, Na verdade, a gente não considerou, para ser sincero, não consideramos. Sim, mas acho que é um passo legal, porque talvez a gente teria que mudar, por exemplo, porque a gente faz as aulas no espaço da aula das escolas. Então, aula às 7h30 da manhã, o Gabriel gosta de acordar cedo, 7h30, 8h30, sabe? Então, talvez convidar os pais para capacitação, mais do que para simulação somente, seria para capacitação também. A gente teria que envolver a comunidade escolar, né? E aí tem que ver com cada escola como faria isso. Agora, para simulação, a gente pensou de, talvez no final do ano, fazer uma simulação em cada escola. E aí no final do ano, Esther, isso é novidade para você, fazer uma simulação com todas as escolas juntas. Então, para unir as comunidades escolares. A gente com certeza pensa na questão da comunidade escolar como não sendo somente os alunos daquela escola, mas talvez os pais, os professores, os funcionários e no âmbito comunitário judaico, todas as escolas. Aí a gente... Oi? Mas a gente tem essa ambição, assim. Obrigado pela pergunta.